Bem-vindos ao mergulho profundo do jornal Alfredo Wagner Online. Olha, se você curte análises que vão assim direto ao ponto, já se inscreve aqui no canal, tá? Hoje a gente vai investigar uma situação bem complicada. De um lado, a gente tem o esforço de grandes empresas de tecnologia para, diminuir a própria responsabilidade na proteção online de crianças, e do outro, a exploração infantil que acaba virando um negócio bem lucrativo em plataformas como o YouTube. É disso que a gente vai falar. Temos aqui um artigo do jornal Alfredo Wagner Online que junta várias investigações importantes, né? Do Intercept Brasil, Tecmundo, Agência Brasil e outros. O foco principal é o projeto de lei 2628 de 2022 e também uns casos bem específicos de canais infantis que, geraram muita polêmica. A ideia é entender essas manobras por trás da lei, como essa exploração acontece mesmo na prática e, claro, quais os impactos disso para as crianças e adolescentes aqui no Brasil. Bom, vamos começar então pelo PL 2628-2022. Ele foi aprovado no Senado, né, com foco na proteção infantil, tudo certo, mas aí ele chegou na Câmara dos Deputados e, sofreu alterações. Algumas emendas apoiadas por partidos como PL, União Brasil, Novo, buscaram diminuir as obrigações das plataformas. E um ponto bem chave foi a tentativa de tirar o tal do dever de cuidado. Parece um termo meio técnico, né? Mas qual o impacto real de remover essa ideia? Exatamente, é um ponto crucial. O dever de cuidado, ele forçaria as plataformas a serem proativas, sabe? A antecipar e prevenir riscos para os menores de idade. Tirar isso do texto e colocar uns termos mais genéricos, tipo prevenção ou segurança, na prática o que acontece é que joga a maior parte do peso para as famílias, elas que têm que monitorar tudo. E aí, claro, entra a polêmica maior, né? Porque há indicações, baseadas em metadados de documentos, reportagens também, que sugerem que algumas dessas emendas que, suavizaram o projeto teriam sido escritas, talvez, nos bastidores, por um gerente de políticas públicas da Meta, e depois formalmente apresentadas por um deputado do União Brasil. Isso gera muita discussão, claro. Nossa, a Meta diz que as sugestões dela são públicas, né, que faz parte do debate democrático. E o deputado nega, diz que não está defendendo o interesse privado, que busca segurança jurídica, aquela coisa. Mas essa discussão lá em Brasília não acontece no vácuo, né? Enquanto se debate a lei, a gente vê situações bem concretas do que está em jogo no dia a dia. Sem dúvida alguma, e um exemplo que chocou bastante recentemente é o da agência Dreams, lá no Paraná. Eles gerenciam canais do YouTube com uma audiência gigantesca, mais de 30 milhões de inscritos, faturando alto com vídeos de crianças num formato meio reality show. Sim, eu vi sobre isso. E o conteúdo é que preocupa, né? Muitas vezes tem insinuações sexuais, violência simulada, intrigas, coisas de adulto, né? E até publicidade disfarçada de casas de apostas, produtos de tabaco, é complicado. Os especialistas apontam que isso pode ferir diretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a nossa lei principal de proteção infantil. Como é que as plataformas reagiram a isso? Bom, a agência Dreams não se pronunciou sobre as denúncias, pelo que se sabe. Já o YouTube informou ter aplicado strikes e algumas restrições de idade em certos vídeos. Mas foi uma resposta meio genérica, sabe? Sem detalhar exatamente quais vídeos, quais medidas. Isso levanta dúvidas, né? Sobre a transparência, a eficácia real. Fica essa impressão de uma zona cinzenta, onde o conteúdo é claramente problemático, talvez até ilegal, mas continua lá, no ar. E vale lembrar que o Ministério Público do Paraná conseguiu uma liminar importante, proibindo influenciadores daquela região de usarem crianças em vídeos sem autorização da Justiça. Um passo. Um passo, sim. E especialistas como o Pedro Artung, do Instituto Alana, eles pintam um cenário bem preocupante, né? Descrevem o ambiente online quase como um campo minado para as crianças, cheio de riscos, tipo exposição à violência sexual, cyberbullying e até gatilhos para distúrbios alimentares. É pesado. Exato. E se a gente conecta tudo isso, a gente vê um padrão que preocupa. Essa pressão que foi relatada para enfraquecer as leis de proteção,
como essa suposta influência da Meta lá no PL 2628, né? Isso parece andar junto com a dificuldade que a gente tem em responsabilizar quem explora essas brechas na prática. E tem mais um ponto. A própria ausência das plataformas em debates públicos importantes sobre o tema, como audiências na Câmara. Isso também dificulta achar soluções, né? Algo que o Hartung mesmo mencionou. Então, o quadro que está se formando é de um conflito bem claro. De um lado, interesses econômicos, de influência política, e do outro, a necessidade básica, urgente, de proteger crianças no ambiente digital. A exploração está acontecendo, gerando lucro, enquanto a regulação que poderia evitar isso é alvo de disputas, muitas vezes nos bastidores. O artigo que a gente usou como base aqui conclui que é preciso uma ação mais firme do Estado, da sociedade civil e, claro, das próprias empresas. Com certeza. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Além das leis, que valores que a gente tem na sociedade que permitem que a vida íntima de crianças seja, assim, transformada em produto de entretenimento que dá lucro? E, mais profunda ainda, como é que a educação digital das famílias, que a gente sabe que é fundamental, pode realmente funcionar? Proteger as crianças se os riscos são sistêmicos, se às vezes são ampliados pelas próprias plataformas que deveriam, em tese, cuidar desse ambiente. Fica a reflexão. Exato. Olha, para continuar por dentro de análises aprofundadas como esta, siga o Mergulho Profundo jornal Alfredo Wagner Online. A gente se encontra na próxima.